Fui humilhada pela minha família no aniversário do meu irmão, mas meu marido carregava um segredo que mudaria tudo quando revelado. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. O salão estava repleto de convidados, repleto de sorrisos e de uma atmosfera vibrante de comemoração. Era o aniversário de Henrique, meu irmão mais velho, e como sempre, meus pais haviam organizado um evento luxuoso, digno de alguém que eles consideravam um orgulho da família. Eu, por outro lado, nunca recebi um décimo desse tratamento. Desde a infância, era evidente que meus pais tinham uma preferência clara por Henrique. Enquanto ele era mimado e celebrado, eu era a filha esquecida, tratada como um mero detalhe em meio às conquistas grandiosas do meu irmão. No entanto, eu nunca me deixei abater. Construí minha vida longe daquela família que nunca me valorizou, ao lado do homem que escolhi, Felipe. Ele sempre foi meu maior apoio, meu porto seguro, e, por mais que minha família tentasse diminuí-lo, ele jamais se importou. O que ninguém sabia, e nem mesmo meus pais ou Henrique, era o segredo que Felipe guardava. Um segredo que mudaria completamente a forma como todos me enxergavam. Eu hesitei antes de entrar no salão. Cada evento familiar era uma nova oportunidade para ser humilhada, e eu sabia que essa noite não seria diferente. Mesmo assim, Felipe segurou minha mão com firmeza e me lançou um olhar tranquilizador. Não importa o que aconteça lá dentro, você não está sozinha, e ele sussurrou. Respirei fundo e atravessei as portas. O brilho do ambiente contrastava fortemente com a frieza no olhar dos meus pais ao me verem. Ah, você veio, minha mãe comentou, com um tom carregado de ironia. Confesso que estou surpresa. Pois é, mãe. Também estou surpresa por terem me convidado, respondi, mantendo um sorriso educado. Henrique, que estava cercado por amigos e colegas de trabalho, ergueu o olhar e riu. Imaginei que estivesse muito ocupada para algo assim. Afinal, sua vida deve ser muito simples. Meu irmão nunca perdeu a chance de me menosprezar. E, como sempre, meus pais riram junto com ele. Felipe permaneceu calado ao meu lado, observando tudo com uma calma quase inquietante. Enquanto a noite avançava, fui submetida a olhares de desprezo, comentários sarcásticos e piadas às minhas custas. Meu vestido, minha aparência, até minha vida pessoal eram alvos de chacota. Meus pais faziam questão de mostrar a todos os convidados o quanto Henrique era bem-sucedido e o quanto eu era mediana. Mas o que ninguém sabia era que aquela noite seria diferente. Felipe manteve seu segredo bem guardado por muito tempo, mas agora, a humilhação constante e o desdém da minha família estavam chegando ao limite. Ele me olhou, e eu soube que a hora estava chegando. O que ninguém imaginava era que, naquela mesma noite, o jogo iria virar. O jantar estava servido, e os convidados se acomodavam ao redor das mesas elegantemente decoradas. O ambiente era sofisticado, digno de uma grande celebração. Garçons circulavam pelo salão com taças de champanhe, e a música suave contribuía para a atmosfera refinada. No entanto, nada disso conseguia disfarçar a hostilidade que pairava sobre mim. Desde o momento em que entrei naquele salão, meus pais e meu irmão não perderam uma única oportunidade de me humilhar. Era como se, para eles, minha presença fosse um lembrete incômodo de algo que preferiam esquecer. Enquanto Henrique era exaltado por todos os seus feitos, eu era apenas a filha que não seguiu o caminho que eles queriam. E então, querida, minha mãe começou, em tom teatral, como está a sua vida simples e modesta? Estamos muito bem, obrigada, respondi, sorrindo, tentando manter a compostura. Mas minha mãe não parou por aí. Ah, que bom! Sempre digo que algumas pessoas nascem para brilhar e outras, bem, outras apenas se contentam com o pouco que têm. A mesa riu, e eu apertei os punhos sob a mesa. Felipe, ao meu lado, apenas observava, sua expressão permanecia neutra, mas eu sabia que ele estava atento a tudo. Henrique decidiu se juntar à provocação. Aliás, irmãzinha, ouvi dizer que você e seu marido têm um pequeno negócio, não é? Ele enfatizou a palavra pequeno como se fosse uma piada interna. Sim, temos, respondi calmamente. Que incrível! Ele fingiu entusiasmo.
Deve ser bom trabalhar sem pressão, sem grandes responsabilidades. Afinal, nem todo mundo pode lidar com o peso do sucesso, não é mesmo? Meus pais riram junto com ele, como se sua piada fosse uma obra-prima do humor. Felipe continuava calado, mas eu percebia que ele segurava minha mão por baixo da mesa. O olhar dele encontrou o meu, e foi o suficiente para me tranquilizar. A verdade, Henrique, comecei, encarando meu irmão, é que sucesso é relativo. Algumas pessoas precisam de reconhecimento externo para se sentirem realizadas. Outras constroem algo sólido sem precisar de aplausos. O sorriso dele diminuiu um pouco, mas ele logo retomou sua arrogância. Muito bonito, irmãzinha. Mas vamos falar a verdade. Você nunca foi do tipo que se destacou. Sempre mediana, sempre um passo atrás. Deve ser por isso que você se acomodou em um casamento tão simples. Felipe sorriu pela primeira vez naquela noite. Mas não era um sorriso qualquer. Era o tipo de sorriso que escondia algo. O que acha disso, Felipe? Henrique perguntou, achando graça. Como é ser casado com alguém tão comum? Felipe finalmente se pronunciou. Acho que ser comum tem suas vantagens, disse ele, com a voz tranquila, mas firme. Principalmente quando se sabe mais do que os outros imaginam. Aquela frase fez Henrique franzir a testa. Meus pais se entreolharam, e o silêncio pairou no ar por um breve momento. A noite ainda estava longe de terminar, mas uma coisa era certa, o jogo começava a mudar. O salão continuava animado, com risadas e conversas por toda parte, mas na nossa mesa o clima havia mudado. A resposta de Felipe deixara Henrique desconfortável. Meu irmão estava acostumado a me ridicularizar sem que houvesse reação, então a postura confiante do meu marido o incomodou. Meus pais também notaram a mudança no tom da conversa. Minha mãe lançou um olhar desconfiado para Felipe, enquanto meu pai apenas observava em silêncio, algo raro vindo dele. Eles sabiam que algo estava diferente, mas ainda não compreendiam o que. Como assim, Felipe? Henrique perguntou, tentando recuperar sua pose. Você disse que ser comum tem vantagens. Poderia nos iluminar com sua sabedoria? Felipe sorriu de canto e tomou um gole de sua bebida antes de responder. Claro, Henrique. Veja bem, muitas pessoas passam a vida inteira buscando a validação dos outros. Acham que status e dinheiro são tudo. Mas algumas pessoas escolhem trabalhar em silêncio, crescer sem precisar de holofotes. Isso permite que, quando chega o momento certo, a surpresa seja muito maior. Henrique riu, mas foi um riso forçado. Então quer dizer que você está nos escondendo algo? Que interessante. Achei que você fosse apenas um empresário qualquer, com um pequeno negócio de fundo de quintal. Felipe permaneceu tranquilo. Eu conhecia muito bem aquele olhar dele. Ele estava se divertindo com a situação. As aparências enganam, não é mesmo? Ele respondeu, sem dar mais detalhes. O clima ao redor da mesa ficou tenso. Meus pais trocaram olhares de novo, desconfiados. Henrique, por sua vez, parecia irritado. Ele não estava acostumado a não ter a última palavra. A conversa foi interrompida quando os garçons começaram a servir a sobremesa. Enquanto todos se distraíam com suas taças de vinho e pedaços de bolo, minha mãe voltou a se dirigir a mim. Mas me diga, querida, ela começou, forçando um tom gentil. Você e Felipe vivem bem? Quero dizer, financeiramente? Olhei para ela, já sabendo aonde queria chegar. Vivemos muito bem, mãe. Por quê? Ela sorriu, mas era um sorriso carregado de malícia. Ah, nada demais. É que ouvimos algumas coisas, sabe? Henrique mencionou que seu negócio não é lá grande coisa. Achei que talvez precisassem de ajuda. Eu sabia que aquilo não era uma oferta genuína. Meus pais nunca me ajudaram em nada. Tudo que eu conquistei foi por mérito próprio, sem que me dessem qualquer apoio. Obrigada pela preocupação, mas estamos ótimos, respondi, mantendo a calma. Henrique decidiu se intrometer. Tem certeza?
Porque, se precisar, posso arrumar um emprego para vocês. Nada muito grandioso, claro. Mas algo que pague as contas. O sangue ferveu nas minhas veias. Eu sabia que Felipe não gostava de ser provocado, e Henrique estava claramente cutucando a onça com vara curta. Felipe limpou a boca com o guardanapo e recostou-se na cadeira. Interessante essa sua proposta, Henrique. Mas me diga, que tipo de emprego você acha que poderíamos aceitar? Henrique riu, achando que tinha total controle da situação. Bom, não sei. Talvez algo administrativo? Sei que você tem uma lojinha, certo? Poderia ser vendedor, talvez. Nada de errado com isso, claro. Trabalho honesto. Meu marido sorriu, e aquele sorriso me dizia que Henrique estava prestes a levar um choque de realidade. Eu realmente aprecio sua preocupação, Henrique, mas acho que vender não seria uma opção viável para mim agora. Ah, e por quê? Meu irmão arqueou a sobrancelha. Felipe cruzou os braços e olhou diretamente para ele. Porque eu sou dono de uma das maiores startups do país. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique piscou algumas vezes, tentando processar a informação. Meus pais pararam no meio do movimento de levar as taças aos lábios. Como é? Minha mãe perguntou, desconfiada. Você ouviu bem, Felipe respondeu, sua voz firme, mas sem arrogância. Nos últimos anos, venho trabalhando silenciosamente no crescimento da minha empresa. Hoje, ela está avaliada em alguns milhões. Henrique riu, mas dessa vez o riso era nervoso. Isso é uma piada, certo? Você quer dizer que administra uma empresa, mas está falando sério sobre milhões? Felipe inclinou a cabeça, como se analisasse meu irmão. Sim, Henrique. Eu poderia ter falado antes, mas achei que seria mais interessante esperar pelo momento certo. Meus pais estavam visivelmente desconfortáveis. Para eles, Felipe nunca fora mais do que um marido comum que não merecia minha atenção. Agora, a realidade se mostrava bem diferente. Henrique abriu a boca para responder, mas nada saiu. Pela primeira vez, ele parecia sem palavras. Eu poderia ter dito algo, mas preferi saborear o momento. Depois de anos de humilhação e desprezo, minha família finalmente começava a enxergar que eu nunca fui inferior a eles. Mas isso era apenas o começo. O silêncio na mesa se estendeu por alguns segundos. Henrique piscava repetidamente, tentando processar as palavras de Felipe, enquanto meus pais olhavam um para o outro, desconfiados. Era evidente que ninguém esperava aquela revelação. Minha mãe foi a primeira a reagir. Ela se inclinou ligeiramente para frente, com um sorriso forçado nos lábios. Querido, você deve estar exagerando, não é? Disse, tentando manter a compostura. Digo, uma empresa milionária? Você nunca mencionou nada sobre isso antes. Felipe manteve seu tom calmo, mas firme. Nunca mencionei porque nunca foi necessário. Mas a verdade é que construí minha empresa do zero, com anos de esforço e dedicação. E agora, ela está entre as que mais crescem no Brasil. Henrique soltou uma risada curta, mas havia um traço de nervosismo nela. Certo. Então quer dizer que você ficou rico e nunca achou necessário contar para ninguém? Eu não vejo dinheiro como algo que define quem eu sou, Felipe respondeu de imediato. Além disso, preferi não me gabar ou agir com arrogância. Diferente de algumas pessoas. Henrique franziu a testa. Ele sempre se orgulhou de ser a estrela da família, o filho bem-sucedido que meus pais idolatravam. O fato de que Felipe poderia estar acima dele, financeiramente e profissionalmente, era algo que ele não conseguia aceitar. E que tipo de empresa é essa? Meu pai questionou, finalmente quebrando seu silêncio. Felipe olhou diretamente para ele, sem hesitar. Tecnologia. Desenvolvemos softwares de automação para grandes empresas. Nossos contratos incluem multinacionais e instituições bancárias. Meu pai ajeitou os óculos, parecendo surpreso pela primeira vez. Eu podia ver que ele tentava esconder o impacto daquela informação, mas sua expressão entregava tudo. Minha mãe ainda não parecia convencida.
Ela forçou outro sorriso, tentando recuperar a sensação de controle da conversa. Bem, isso é maravilhoso. Mas me diga, querida, ela se virou para mim, estreitando os olhos. Você sabia disso o tempo todo? Respirei fundo e cruzei os braços. Claro que sabia, mãe. Eu sou esposa do Felipe, afinal. Acompanhei cada passo da trajetória dele. Ela riu, mas dessa vez havia um tom de desdém em sua voz. E por que nunca nos contou? Sempre nos deixou pensar que sua vida era simples. Agora era minha vez de sorrir. Porque eu queria ver até onde vocês iriam com essa mania de menosprezar os outros. A resposta causou um impacto imediato. Henrique apertou os punhos sobre a mesa. Meus pais se entreolharam, como se estivessem sendo desafiados dentro da própria casa. Isso é ridículo, Henrique resmungou. Você está insinuando que saboreou cada humilhação só para depois jogar isso na nossa cara? Não se trata de jogar na cara de ninguém, Henrique. Mas sim de mostrar que nunca precisei da aprovação de vocês. Henrique bufou e desviou o olhar. Minha mãe, no entanto, não estava pronta para desistir. Mas ainda assim, querida, você não tem nada, não é? Quer dizer, se esse dinheiro é todo do Felipe, então você continua sendo apenas, bom, você mesma. Ela achou que tinha me pegado nessa. Mas eu já esperava essa cartada. Engano seu, mãe, disse, apoiando os cotovelos na mesa e olhando diretamente para ela. Felipe e eu construímos essa vida juntos. E, além disso, eu também tenho meus próprios negócios. O choque foi visível no rosto dela. Como assim? Enquanto Felipe crescia no ramo da tecnologia, eu montei minha própria empresa. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar porque nunca se interessaram em saber sobre mim. O silêncio voltou à mesa. Agora, os olhares estavam sobre mim. Eu sentia a surpresa misturada ao desconforto. Henrique parecia prestes a explodir. Isso só pode ser piada. Você, uma empresária? Sim, Henrique. E, a propósito, minha empresa é parceira da de Felipe. Meus pais pareciam ter perdido a fala. Minha mãe segurava o guardanapo com força, enquanto meu pai continuava em silêncio, o que já dizia muito. Henrique, no entanto, ainda não estava convencido. Isso ainda não prova nada. Você pode estar apenas ajudando o Felipe, mas não significa que tenha construído algo sozinha. Eu posso provar, se quiser, respondi, pegando meu celular e mostrando a ele alguns artigos e reportagens sobre minha empresa. Aqui estão algumas das premiações e contratos que já fechei nos últimos anos. Henrique pegou o celular da minha mão, lendo as manchetes com atenção. Sua expressão mudou gradativamente, e por um momento, ele pareceu pálido. Minha mãe arregalou os olhos ao ver os números envolvidos nos contratos que assinei. Isso é inacreditável. Fiz questão de sorrir. Sim, mãe. E agora, me digam, ainda acham que preciso de um emprego arranjado por vocês? O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Mas isso era só o começo. O verdadeiro segredo que Felipe guardava ainda não havia sido revelado. E, quando fosse, mudaria tudo. O silêncio que tomou conta do salão era quase sufocante. Meus pais e Henrique estavam visivelmente impactados com a revelação sobre minha empresa, mas eu sabia que, no fundo, eles ainda não aceitavam a ideia de que eu havia construído meu próprio caminho. Eles tinham passado anos me tratando como a filha incapaz, e agora, essa narrativa não fazia mais sentido. Minha mãe, sempre a primeira a tentar retomar o controle da situação, forçou um sorriso. Bem, querida, fico feliz que tenha conseguido algo por conta própria. Mas, no fim das contas, tudo isso ainda gira em torno do Felipe, não é? Ele é o verdadeiro empresário da família. Eu sabia que ela tentaria minimizar minha conquista. Era típico dela. Felipe, que até então havia ficado observando, resolveu intervir. Não exatamente, sogra. Na verdade, eu não estaria onde estou sem a ajuda da sua filha. Henrique revirou os olhos.
Ah, por favor, agora você vai dizer que ela teve participação fundamental na sua empresa também? Felipe sorriu de canto. Não só teve participação, como foi peça-chave para o crescimento da minha empresa. Quando estávamos no início, enfrentamos uma crise financeira séria, e foi a inteligência da sua irmã que nos ajudou a sair dela. Minha mãe e Henrique se entreolharam, incrédulos. Como assim? Meu pai finalmente falou, sua voz carregada de curiosidade contida. Felipe me olhou com orgulho antes de continuar. Ela fez um investimento certeiro que permitiu que minha empresa crescesse quando estávamos à beira do colapso. Foi ela quem conseguiu nossos primeiros contratos importantes, quem negociou com investidores e acreditou no potencial do nosso trabalho quando ninguém mais acreditava. Se hoje somos milionários, é porque ela teve a visão certa. O impacto das palavras dele era visível. Minha mãe piscava repetidamente, como se tentasse absorver a informação. Meu pai estava sério, e Henrique parecia ainda mais incomodado. Então, minha mãe começou, hesitante. Você está dizendo que, estou dizendo que sua filha não apenas construiu a própria empresa, mas também ajudou a minha a crescer. Ou seja, se tem alguém aqui que merece ser admirado, é ela. Henrique bufou. Isso não significa nada. Você ainda tem um nome forte no mercado, Felipe. Aposto que, sem ele, você nunca teria conseguido nada. Eu ri, cruzando os braços. Engraçado você dizer isso, Henrique. Porque, na verdade, minha empresa tem reconhecimento próprio. Tanto que, recentemente, fomos convidados para um evento de prestígio, no qual serei homenageada. Minha mãe arqueou as sobrancelhas. Que evento? Felipe pegou seu celular e mostrou a eles um convite formal. O Prêmio Mulheres de Sucesso. Sua filha será premiada por sua contribuição ao mercado de tecnologia e inovação. Minha mãe empalideceu. Meu pai ajeitou os óculos novamente. Henrique ficou em silêncio, com os olhos fixos no convite. Isso é ridículo, ele resmungou. Como alguém como ela pode ser premiada? Agora eu não estava mais com paciência para seu desprezo. Alguém como eu, Henrique. Você quer dizer alguém que sempre foi humilhada pela própria família, mas que não precisou da aprovação deles para vencer? Ele engoliu seco, mas minha mãe ainda tentou manter a pose. Não precisa falar assim, querida. Só estamos surpresos. Ah, é mesmo? Bom, vocês ainda nem sabem de tudo. Fiz uma pausa, deixando a expectativa no ar. O verdadeiro segredo que Felipe guardava ainda não havia sido revelado, e eu sabia que essa seria a maior reviravolta da noite. Felipe trocou um olhar rápido comigo e assentiu. Talvez seja a hora de contar tudo. A tensão na sala aumentou. Meus pais e Henrique me olhavam, esperando. O que mais você está escondendo? Henrique perguntou, irritado. Suspirei, mantendo a calma. Felipe tem algo a dizer a vocês. Algo que muda completamente essa história. Todos os olhares se voltaram para ele, que respirou fundo antes de finalmente revelar o segredo que guardava há tanto tempo. O impacto seria avassalador. Felipe respirou fundo antes de soltar a bomba que mudaria completamente a dinâmica daquela noite. Na verdade, Henrique, não sou eu que devo minha carreira a você, é o contrário. O salão ficou em silêncio. Meu irmão franziu a testa, confuso. Do que você está falando? Felipe cruzou os braços, mantendo a calma enquanto soltava a verdade que escondia há anos. Você se lembra de quando tentou abrir sua empresa há alguns anos? Do empréstimo que conseguiu de um investidor misterioso? Henrique piscou algumas vezes, claramente sem entender onde ele queria chegar. O que tem isso? Felipe sorriu. Esse investidor era sua irmã. O choque foi imediato. Meu pai e minha mãe arregalaram os olhos, enquanto Henrique cambaleava para trás como se tivesse sido atingido fisicamente. Você está mentindo. Ele gritou. Isso não faz sentido. Fiquei olhando para ele, calma e serena. Faz todo sentido, Henrique. Você nunca quis me ouvir,
Nunca se importou com o que eu fazia da vida, mas a verdade é que, quando você estava prestes a falir, eu fui quem impediu isso. Meu irmão estava pálido. Isso é impossível, não é? Não. Quando você pediu dinheiro desesperadamente para um investidor anônimo, fui eu quem fiz aquele investimento por meio de um intermediário. Sabia que você jamais aceitaria se soubesse que era eu, então nunca revelei. Mas adivinhe só? Você pegou meu dinheiro e nunca me pagou de volta. A cor sumiu completamente do rosto dele. Minha mãe levou a mão à boca, horrorizada. Meu pai não conseguia dizer nada. Você está brincando comigo? Henrique murmurou, balançando a cabeça. Não estou. E sabe o que é mais irônico? Mesmo com todo o dinheiro que recebeu, sua empresa não prosperou. Você sempre se achou superior a mim, mas quem realmente sabe administrar um negócio sou eu. Felipe se aproximou e completou: o dinheiro dela salvou sua empresa, Henrique. Mas sua arrogância a levou à ruína. Henrique tremia de raiva, mas não tinha argumentos. Ele sabia que era verdade. Minha mãe tentou intervir. Querida, nós. Levantei a mão, interrompendo-a: não precisa dizer nada, mãe. Eu passei anos tentando provar meu valor para vocês, buscando aprovação. Mas hoje, eu finalmente percebo que nunca precisei disso. Ela baixou a cabeça, sem palavras. Suspirei e olhei para Felipe. Ele pegou sua taça de vinho e ergueu em minha direção. As mulheres que constroem seus próprios impérios. Sorri e bati minha taça contra a dele. Henrique olhava para nós com um misto de raiva e humilhação. Meus pais estavam chocados, sem saber como reagir. Peguei minha bolsa e me levantei. Foi uma noite interessante, mas acho que já chega. Não preciso mais provar nada para ninguém. Felipe sorriu e segurou minha mão. Vamos? Assenti. Antes de sair, lancei um último olhar para minha família. Agora vocês sabem quem realmente sou. Espero que saibam lidar com isso. E, com isso, virei as costas e saí, deixando para trás anos de humilhação e desprezo. Dessa vez, a vitória era minha. Gostou dessa história cheia de reviravoltas e superação? Então não esqueça de deixar seu like para apoiar o canal. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se inspirar nessa trajetória incrível. Comente aqui embaixo o que você faria no lugar da protagonista. Sua opinião é muito importante.